tecnologia. Dependesse de mim para desmontar o Lofé, na tecnologia eu não conseguiria, não. Deixa eu só, assim, agradecer por essa mesa aqui, porque eu acho que são experiências muito ricas, né, de personalidades também, tanto no plano municipal como no plano nacional. A falta que um genuíno faz hoje nesse país é enorme. Você liga ou vai ver uma sessão no Congresso, né? Apesar de, né, de bravos companheiros e companheiras que estão lá, mas efetivamente nós perdemos inteligência, nós perdemos postura, nós perdemos soberania, e isso tudo, por trás de tudo isso, está exatamente o grande instrumento de destruição que é o lawfare. Eu quero fazer uma assim, eu quero dizer que a rede Lawfare Nunca Mais consegue fazer um trabalho assim extraordinário, praticamente sem ter nada. Não é fácil fazer o que é que a rede vem fazendo. Esse é o segundo encontro, né? Eu muitas e muitas vezes tenho acompanhado e percebo, né, que as pessoas têm que se virar nos 30. E digo uma coisa, né, assim, eu esperava muito, como ainda espero, o engajamento talvez da vítima mais famosa e que comanda o governo, né, que é o nosso governo, o governo que nós elegemos, num assunto tão sério. Porque não se trata de ir em busca de reparação para Genuíno, para Ricardo, para Márcia, para Agnello. Não é isso. Se trata de uma estrutura que está intacta. Nada foi desmontado. Está tudo aí. Porque nesse país as elites são inimputáveis. Historicamente sempre foi assim. Na Inconfidência Mineira pegaram lá um cara, sabe, estava lá sobrando, é tu, vai ser enforcado, esquartejado, mas quem estava por trás tirou o time. Ficou fora. Não teve nenhuma punição. Passamos por uma ditadura violentíssima, 21 anos. O prejuízo que essa turma fez ao país, fez ao povo, é enorme. Ninguém punido. Aí você chega nesses últimos 10, 15 anos, desde o mensalão, que é uma farsa. É uma farsa isso, essa coisa do mensalão. Cadê o pagamento mensal? Onde é que estavam os que recebiam? Onde é que estão? Ou seja, ninguém prestou atenção a isso. Então você chega nesses 10, 15 anos e você percebe claramente que se prepara, na minha visão, um novo acordão. Está em curso. Está acontecendo isso agora. Como é que você diz que um procurador, né, ele corrompeu a justiça ao lado de um juiz e não acontece nada? Como é que é possível isso? Porque a Vaza Jato é oficial, está lá, foi reconhecida por isso, pela própria justiça. E não acontece absolutamente nada. E não brinquem que está em curso, em troca de algumas negociações, sabe, não prender Bolsonaro, que é um criminoso. Não retirar Moro do cenário. Não fazer nada com a República de Curitiba inteira. Os caras mandaram no país. Os caras pegaram de São Paulo para Minas, para Rio de Janeiro. Eles conseguiram controlar a justiça. E, ao mesmo tempo, eles estão lá intactos. Muitos ainda são procuradores. E nada vai acontecer com toda essa rede, né, que atenta contra a justiça e atenta contra a democracia. É claro que isso não é um problema
apenas do Brasil. Eu acho que o Brasil foi um grande laboratório, um país com mais de 200 milhões, um país com uma condição enorme de disputa internacional, né? Foi um laboratório importante, né? Mas o sonho de uma elite transnacional é mandar no mundo inteiro. Isso não é de agora, isso é de sempre. Esse era o sonho. E quando algum país saía da linha, se ia para o golpe militar. Mas é difícil dar um golpe, não é fácil entrar e sair de um processo de ditadura militar. Então, você consegue fazer com que a institucionalidade ela quebre através do lawfare, da guerra híbrida. E é isso que ocorre. E não existe, a Agnello foi muito feliz, não existe essa guerra sem a mídia. É impossível isso. Primeiro porque os relatos são tantos, né, do quão ridículos ou ridículas são muitas das acusações. Ridículas. É um negócio que você lê assim e diz, você está... a única coisa que eu fui ouvida até hoje na Operação Calvário, foi de uma ação que eu sou acusado de ter criado uma espécie de contratação chamada Codificados, que existe há 35 anos no Estado e que foi eu que acabei com o segredo. Não foi outro, não, foi eu. Ou seja, os caras estão me processando por isso. E eu achei bacana isso, porque eu estava muito puto no dia, isso foi umas 4 semanas, finalmente fui ouvido e fui para cima dos promotores. Os caras não sabem de nada. Os caras não têm um mínimo de cultura, não têm um mínimo de conhecimento. Eles narram alguma coisa e, a partir disso, você que se defenda. Não tem prova, não tem nada. E eu fui demonstrar que eles não tinham o menor conhecimento de nada. E disse mais, que achava que todo agente, toda carreira de Estado tinha que ter conhecimento, curso de gestão pública. Porque se não tem, o cara é capaz de fazer os maiores absurdos, né? De fazer as piores acusações. E eu acho que esse momento era para a gente reequilibrar as coisas no Brasil. Não é? É por isso que a presença do Ministério da Justiça é fundamental nisso, para preservar a democracia, não é? Não é para preservar a democracia, então vamos defendê-la concretamente. Preservar a soberania, porque senão nós seremos engolidos novamente. Porque você tem toda uma rede montada de uma mídia corporativa que continua a chantagear das mais diversas formas, ela é muito firme com isso, né? De um Congresso que nunca foi tão ruim como esse. E que a tendência porque é muito difícil você ter um senador com 100 milhões de emendas, um deputado com 55 milhões, quer dizer, o cara é legislativo, não é executivo, mas de repente você tem capacidade de fazer mais do que 90% das prefeituras de um estado como o da Paraíba. 90%. Não é? Ou seja, é muito difícil alguém perder a reeleição e se perde para outro igual ou para outro pior. Então, o caminho que nós estamos trilhando é um caminho em que eu, particularmente, eu não vejo como sustentar qualquer projeto mínimo democrático, mínimo, da democracia representativa mesmo. Estou falando da democracia popular, né? Socialista, eu não estou falando disso, estou falando dessa democracia ocidental, né? Onde efetivamente você não consegue ter o controle sobre aquilo que você diz para a população e vai colocar em prática. Porque se isso bater contra os interesses macro, você tem uma desestabilização. E isso está acontecendo, aconteceu na África, com a primavera, e aconteceu no Brasil, no Peru, e saiu acontecendo
e agora chega na Europa. Ou seja, você tem em curso um projeto fascista, exclusivista, e que nós estamos olhando como se fosse simplesmente uma disputa. Não é uma disputa, é uma guerra. E nessa guerra, até em defesa dessa democracia, o nosso governo precisa estar. O Ministério da Justiça precisa estar. Porque se ele não consegue chamar para si a responsabilidade, as pessoas vão entender de que aqueles que caíram pelo caminho, que sobrevivam. Não estão mais presos, tal, e vamos tocar para diante. Virar a página. Vira a página. Exatamente isso. Você sabe o que eu estou dizendo? Todos nós aqui sabemos. Então, isso não é lamentação de ex-deputados, ex-governadores, ex-prefeitos. Não é isso. Isso é a constatação de que todo o arcabouço está lá intacto. E só vai ser desmontado se houver punição. Se um cara desse, que consegue acusar sem nenhuma prova, então, um cara desse é um perigo para a sociedade, ele tem que responder por isso. Esse Congresso, eu não sei se tem coragem para isso, ou acúmulo para isso, tem que mudar a legislação que envolve o Ministério Público urgentemente. É preciso fazer isso, porque senão você vai continuar a ter uma ferramenta sem absolutamente nenhum controle. Por exemplo, uma das ações que eu vou responder não sei quanto, fazem 5 anos isso, até hoje nada, não tem nada. Por quê? Porque eles perceberam que como não tem como provar nada, deixa como está, porque vai estar uma nuvem aqui em cima permanentemente. Se você vai ser candidato a alguma coisa, aí a mesma mídia vai lá para poder dizer, olha, mas tem a Calvário, tem a Calvário, tem a Calvário. Né? Aí eu sou dono do laboratório industrial do Estado. O laboratório é público, mas eu sou o dono. Na verdade, eu nunca nem entrei lá, porque ele estava desativado e depois uma parceria público-privada foi ativada. E no caso específico da Paraíba, me permita, Genuíno, assim, falar um pouco sobre essa coisa da Calvário, é a única operação que você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não existiu dinheiro, não se pegou dinheiro, ninguém não tem dinheiro, não tem superfaturamento e nem tem desvio. Né? Objetivamente, o desvio, a prova do desvio saiu dali, foi para acolá. Não existe isso. Mas os caras criaram que era a coisa da primeira década do século XXI, da segunda da tal do ORCRIM, organização criminosa. Porque o judiciário, o sistema de justiça é impessoal. Então, se você chegar para o popular e fora, para qualquer pessoa, diz, não, a justiça não erra, não. Se errar é um pouquinho, mas alguma coisa tem. É essa a visão, porque é impessoal. O deputado não, é aquele cara ali, aquele safado, o governador é aquele safado, o prefeito. Ou seja, os outros dois poderes têm nome, têm cara, têm perfil. A justiça não tem. A justiça está acima disso aqui. E quando ela se junta com a mídia, é um massacre, porque o que eles querem, claro, condenar como condenaram, né? Nesses 15 anos terríveis que o país passou e passa, como condenaram, mas o que eles querem é te condenar previamente, condenar na opinião pública, te tirar do jogo da política. É o jogo da política. Eu sou de um estado, a Paraíba, que ela tem uma tradição familista, né, de oligarquias muito grande. A única experiência até hoje de quebra dessas oligarquias foi no nosso governo. A única. Você não tem outra experiência. Né? E tanto é que eles fizeram um recorte, que era um recorte absurdo, aí põe Márcia dentro. Por quê? Porque Márcia era, vamos dizer assim, um futuro.
Então tem que pegar, porque não tem sobrenome famoso das elites, né? Então tem que trazer para junto, pega a Estela, que tem um mandato de deputado, sabe, bacana, sabe? Pega esse pessoal aqui e todos os outros que tinham sido falados de alguma forma, senador, deputado federal, deputado estadual, todos eles tiraram para poder caracterizar a Calvário, a operação, como algo da política, né, do grupo político. E nós, efetivamente, convivemos com isso durante esse tempo. Só que a Calvário não é um experimento paraibano. A Calvário foi gestada aqui em cima. Foi gestada na época do Temer. Né? A Paraíba teve um papel importante, muito importante, aberto, tal, nessa resistência. A Dilma mesmo, fora do governo, já estava naquele período do Senado, né, do julgamento. A gente leva a Dilma para lá, junta 15 mil pessoas no ato, sabe? A gente sabia que o negócio estava determinado. Ninguém faria aquela caminhada até aquele ponto para depois recuar. Mas a gente estava lá resistindo. O Temer vai lá numa semana e inaugura a transposição de São Francisco, que é uma obra para o nordestino importante, assim, significativa, e dá maior confusão, porque um senador vai e ataca o Lula, ataca a Dilma, e eu vou em seguida e, enfim, rebato aquilo e acaba em confusão o ato oficial. E 9 dias depois a gente faz um ato lá com 80 mil, 100 mil pessoas, numa cidadezinha desse tamanho de inauguração popular. De certa forma, a gente peitou isso muito. E peitaria novamente, porque se fazia necessário, evidentemente. Né? Agora, então isso foi gestado aqui em cima. Né? O papel do Tony Garcia na Calvário coube a um cara que era todo enrolado no Rio de Janeiro. Aí o cara vai e grava. Mas grava, até hoje ninguém sabe, ninguém teve acesso às gravações, a não ser a trechos. Alguns verdadeiros, outros falsos. Não tem cadeia de custódia, ninguém sabe onde está o aparelho que gravou, ninguém sabe nada. É um silêncio sepulcral em cima disso. Né? Por exemplo, tem lá uma parte que eu disse, porque o cara, sabe, até legitimamente queria aumento do OS que administrava o hospital de trauma, e eu segurando, porque não dava aumento, não tinha como, e ele demonstrava que o hospital do mesmo porte em Goiânia era 2 vezes mais, do Rio de Janeiro era um pouco mais do que 2 vezes, enfim. Aí, e entra na história de pagar 13º, eu digo, não, o meu 13º está garantido. O meu 13º não era o meu 13º, era o do Estado, que nós passamos a pagar, desde que eu entrei, metade no mês de junho, que era São João, a economia junina é importante, né, e outra metade no final. Né? Então, aí eles dizem que era o da propina. É impressionante isso. E como toda a mídia ela estava e está controlada, não só pelos seus pecados, que eles sabem os pecados, né? Não só pelos seus pecados, mas também pelo grande acordo político que foi feito para tentar extirpar exatamente aquele grupo político, a experiência que nós tivemos. Né? Então, tudo isso depende da manipulação. Na audiência de custódia de Márcia e dos demais companheiros, tinha 200 pessoas na minha, porque eu estava viajando, eu e a Amanda, a gente estava viajando, que era aniversário dela, quando a gente olha assim o fuso horário, né? Olha, ela disse, Ricardo, saiu uma ordem de prisão. Eu achando que fosse para as outras pessoas, disse, que absurdo. Eu disse, não, é para você também, para mim. 1 ano depois, e ele tinha atualidade e contemporaneidade, o desembargador lá. Né? E quando chega da minha audiência de custódia, eu passei 36 horas lá, uma noite na penitenciária média e uma noite na Polícia Federal. Quando chega, está toda a rede bolsonarista de blogs
de grupos de WhatsApp transmitindo ao vivo. Isso nunca aconteceu, porque isso não pode acontecer, inclusive, transmitindo ao vivo. Né? Para quê? Para causar o efeito na política que era fundamental. Não é? É por isso que eu acho que a regulação dessas mídias ela é fundamental. Senão não sobra nada. Até, repito, dessa democracia que a gente tem aí, da desigualdade. Não sobra absolutamente nada. É fundamental. Outra coisa, se me permite, Amanda, para concluir, outra coisa, a formação dos nossos profissionais de direito. Será que nenhuma faculdade, nenhuma universidade vai colocar esse tema, que é o tema do presente e do futuro? Será que ninguém vai colocar isso na sua grade curricular? Será que todos vão estar olhando? Vamos olhar para frente, né? E deixa aqui para trás. E o processo latente aqui dentro? Não existe culpado. Não existe culpados, foi apenas um equívoco. Foi um equívoco. Então vamos ressarcir o direito à liberdade. Olha, vocês agora não são mais culpados, não. É isso que está em jogo. E os nossos profissionais, tem um oficial de justiça aqui de Brasília, eu estou passando uma temporada aqui, e eu perguntei assim tal, ela veio me entregar um dos processos, aí eu disse, é lawfare. Aí eu disse, você sabe o que é lawfare? Não, eu não sei o que é lawfare. De certa forma, uma operadora. Ou seja, a luta que nós estamos, né, assim, tomando como uma espécie de Don Quixote, né, assim, a rede que eu estou falando, a BJD, ela é tão importante, é tão fundamental para o presente e para o futuro, que se a gente não tiver essa capacidade de crescer e atrair novos parceiros, gente com coragem de enfrentar, isso tem que ser enfrentado, pessoal. Eu não estou falando isso não é porque me acusaram, não, porque pode demorar, né? E eu espero estar vivo para poder processar os canalhas que fizeram isso. Porque eu sei que não tem nada. Aliás, eu digo isso publicamente, sempre, desde o terceiro mês eu digo isso. E por que eu não disse antes do terceiro mês? Porque tinha companheiros presos, a gente não sabia o que é que eles podiam fazer, né? Então, é surreal. Todos os casos que a gente acompanha, né, é de um surrealismo que você diz, só que isso é concreto, isso é um instrumento da luta política, isso é um instrumento para tornar o mundo mais igual, principalmente economicamente, principalmente na economia. Isso é um suspiro neoliberal de controle, né, que está em jogo, está em disputa. Qual é o país hoje que pode fazer um caminho diferenciado do Deus mercado? Qual é o país? Quem sustenta a carga, né, de uma mídia, a carga de movimentação de bolsa, de especulação dali, daqui? Quem sustenta isso? Ninguém sustenta. É por isso que uma derrota, por exemplo, num país estratégico usado como laboratório como o Brasil, uma derrota contundente, a punição para que outros não façam mais isso, efetivamente ela precisa acontecer. Não é? E eu acho que essa é a principal coisa. E só para fechar, eu estava falando aqui da história do Temer, da história... Eu respondo um processo no STJ. O STJ. 5 anos, nem a denúncia principal da Orcrim foi aceita, ela não é aceita. Porque 16 juízes se declararam suspeitos. Ninguém quer pegar isso. Né? E aí, ao mesmo tempo, engavetaram e deixa lá. Só que ela continua. E os seus bens, todos bloqueados. Então, você não tem para onde correr. Essa daqui, do STJ, é uma denúncia de que eu teria mandado contratar. Vê que loucura. Que coisa. Que eu teria mandado contratar uma empresa para investigar os filhos dos conselheiros do Tribunal de Contas. É claro, eles tinham que envolver o Tribunal de Contas também para que eles não pudessem aprovar as minhas contas. É claro que isso.
Aí a Polícia Federal faz um inquérito, não me cita, porque não tem nenhuma relação. Aí uma procuradora chamada Lindora recebe da Polícia Federal e diz: epa, o domínio do fato aqui é dele. Aqui ele sabia de tudo, então me põe no meio. O ministro não aceita, mas bloqueia os bens. Ou seja, você não tem ponto de correr, você tem que responder a 14 processos, contratar um monte não, eu só tenho 2, né? Só tenho uma banca de advogado, porque é o que eu tenho como pagar. Aí, e ao mesmo tempo, ter os bens bloqueados. E você precisa, né? E é por isso que em 2020 eu tive que sair candidato a prefeito, ou seja, no ano que isso aconteceu, eu saio candidato a prefeito porque o nosso campo não tinha ninguém. Era a extrema-direita com a direita. Eu digo, eu tenho que ir, porque já que ninguém vai, eu vou. Aí o TSE vai, né, me torna inelegível. 4 dias de eleição, eu ia para o segundo turno, me torna inelegível. E me aplica uma multa de 300 mil conto. A inelegibilidade até que vai, né? Porque você... Agora, como é que se paga uma multa dessa? Como é que se paga, sabe? É algo assim que você olha, sabe? Eram 2 multas, na verdade 3 multas, e quando coloca juros, correção, ou seja, é para te inviabilizar, é para que você não possa mais ter absolutamente nenhum tipo de impacto no território, né, sobre a política. E é em nome da política que eu acho que é preciso levantar mais forças, que é preciso isso ser combatido. Eu, quando vejo aquelas fotos lá ali de Curitiba, eu fico assim, eu digo, como é possível? Hoje está todo mundo caladinho, na Paraíba também, ninguém mais fala nada. O promotor lá, que é o chefe do GAEC, ele diz, eu não sou promotor, eu sou polícia. Ele tem o maior prazer. É um ignorante tão grande, é de uma ignorância tão extrema, que ele acha o máximo dizer isso. Sou polícia e tal. Mas todo mundo calado, porque eles sabem que se houver perspectiva de uma justiça que vá cuidar dos fatos e das provas, eles não irão para canto nenhum. Só que o estrago foi feito. E quem faz um estrago desse precisa responder dentro do Estado de Direito. Não é fazendo linchamento, não, é dentro do Estado de Direito. Tem que responder para que a gente haja preservação desse mesmo Estado. Não é? Ou seja, eu creio que o país, o Brasil, para fechar mesmo, ele tem uma oportunidade, ele tem um papel fundamental nesse jogo mundial. Fundamental. Até mesmo porque foi aqui que, por incrível que pareça, nós ganhamos as eleições. Por incrível que pareça. Por um derrame de dinheiro violento, por tudo, nós ganhamos as eleições. E é preciso dar um retorno para isso do ponto de vista da democracia propriamente dita, essa representativa. Né? E se dá o retorno efetivamente fazendo com que a justiça funcione para quem corrompeu a justiça. Para quem pegou um cara desse e disse, não, Trancafiya 4 anos. Sabe? Como é que é isso? E agora? Não é? E observe que toda a cúpula, né, do pensamento, da posição, ela foi atingida. Isso é muito grave. Né? É um instrumento contra, eu vou chamar de setores progressistas, não vou dizer nem contra a esquerda. No meio entra alguma piaba ali e tal, para fazer parte da direita, porque tem que entrar mesmo, mas foi um instrumento de destruição de um projeto político dentro desse país. E que agora, para retomar, nós vemos como é difícil, como a correlação de forças está difícil para o nosso lado. Porque conta a institucionalidade, conta o Congresso, conta tudo, e o mercado, os caras perdem a eleição, mas querem continuar mandando. E para isso eles contam, claro, com esse arcabouço que eu acabei de falar, totalmente intacto. Enfim, eu espero que a gente tenha vida longa para a rede. Eu acho que faz um papel, a Rede Lawfare Nunca Mais, faz um papel fundamental, que outras instituições e entidades
cada vez mais se juntem, além da ABJD e de outras que fazem esse trabalho, né? Mas que a gente tenha a institucionalidade discutindo lawfare. É preciso que tenha isso. O que é que o judiciário tem a dizer, fora desfazer as condenações que foram feitas? Sabe, não, tal processo está anulado. Sim, mas e quem condenou? Vai ficar como? Quem acusou sem qualquer prova? Fica como? Fica acusando, esperando um vento mudar novamente para poder fazer a mesma coisa? Né? Embriagados com um projeto de poder, onde eles seriam os tutores morais da sociedade. Evidentemente que eu acho que a gente não pode esperar novamente por essa nova onda. Né? Essa nova onda, assim, provavelmente não deixará absolutamente pedra sobre pedra. Então é preciso agir com a responsabilidade histórica que nós temos hoje, né, de ganhar uma eleição, de nos recompormos, de termos companheiros na ativa. É preciso agir para que a gente faça um contraponto até na própria esfera mundial. Né? Esse mundo precisa ser mudado, e eu não falo, repito, do sofrimento pessoal, eu falo da política, eu falo da coisa democrática. Esse mundo tem que ser mudado. Né? Era isso. Desculpe, Amanda, por ter passado. Valeu, meu.